E aí, tranquilo? Bem, dando continuidade aqui às nossas aulas aqui do portal Proteus do VPL, né? Hoje nós daremos início à nossa 14ª aula aqui do módulo 7, né? Conforme a gente viu aí nas aulas anteriores, né? O módulo 7 ele envolve aqui toda a parte de programação ADVPL1, né? Que envolve a parte de introdução e sintaxe base de ADVPL, e programação ADVPL2, né? Que envolve a parte de interface, relatório, SQL no Proteus e manipulação de arquivos, certo? Então, dando continuidade aqui nessa nossa 14ª aula, né, onde a gente vem falando da parte de manipulação de variáveis dentro do ADVPL. Na aula anterior a gente viu a parte de conversão entre tipos de variáveis, né, no ADVPL, e hoje nós daremos início à primeira parte aqui, né, de manipulação de strings. Né. Hoje nós teremos duas aulas, essa aqui é a primeira parte, né, falando de manipulação de string, né, das principais funções de manipulação de string, tranquilo? Então, eu preparei aqui esse mapa mental, né, que tem como título, né, aula 7.14, né, CPA2, programação ADVPL1, manipulação de variáveis, né, no caso, manipulação de strings. Né, e aqui nós iremos falar de cada uma dessas funções: altrim, ASCII, AT, RAT, CHR, len, lower e upper. E a parte 1, né, que a gente vai ver na outra aula, o restante das funções, né, que é a parte 2, aqui de manipulação de strings, tranquilo? Então, primeiramente, nós vamos abordar aqui o conteúdo, né, que nós iremos ver nessa aula. Né? Na aula anterior a gente viu a parte de conversões entre tipos de variáveis, né? Nessa aula nós vamos ver a parte de manipulação de strings, tranquilo? Então, primeiramente aqui o conceito, né, das funções de manipulação de strings. Tem por finalidade fazer a manipulação de strings, como remover espaço em branco, obter o tamanho, retornar maiúsculo e minúsculo, etc. Certo? Então, conforme a gente viu aí no conceito, nós temos várias funções aqui para manipular strings dentro do ADVPL. A gente vai abordar aqui as principais, certo? Então, eu separei aqui as principais funções, né, que são muito utilizadas durante os programas, dentro dos programas ADVPL. A gente vai falar das principais. E em aulas mais à frente, né, se a gente tiver alguma função em algum programa, né, que eu não tenha abordado, a gente vai explicar ela também, tranquilo? Então a primeira função aqui que nós vamos falar de manipulação de string é a função altrim. Então nós vamos ver aqui o conceito dela. Retorna uma string sem os espaços à direita e à esquerda, referente ao conteúdo informado como parâmetro. A função altrim implementa as ações das funções rtrim, right string, né, ou remover espaço à direita, ou ltrim, de left string, ou remover espaço à esquerda. Certo? Então essa aqui é uma função também muito utilizada, né, dentro dos programas do VPL. Então nós passamos aqui para essa função altrim. Né? Só lembrando, né, a gente pode informar altrim tudo maiúsculo assim, ou então pode ser minúsculo também. Então a gente passa aqui comparando, né, por exemplo, ADVPL com espaço no início e no fim, né, e aqui ele retorna. Ele remove esse espaço, né, e retorna só a ADVPL, sem os espaços. Tranquilo? É bem tranquila essa função. Você vai ver que é muito utilizada dentro dos programas. E aqui a sintaxe, né, de altrim. Ele recebe aqui um conteúdo, né, uma variável ctexto, o nome dela é ctexto, o tipo caractere, né, e a descrição, né, indica o texto cujo espaço em branco serão removidos. E aqui ao final ele retorna, né, uma variável cred, do tipo de dado caractere, e a adição retorna uma string com espaço em branco à direita e à esquerda removido. Certo? Então, por exemplo, nós temos aqui esse exemplo aqui em ADVPL, nessa user function aqui, onde nós declaramos uma variável cvar com o nome portal Proteus ADVPL. Né? Veja que ele tem espaço aqui no início, né, e no fim. E aqui nós passamos para altrim essa variável cvar, e ele remove os espaços e atribui a cvar2, né? E o método msginfo imprime aqui na tela o conteúdo, certo? Então, lembrando mais uma vez que a gente vai ver esse exemplo aqui lá no TOTS VS Code, quando a gente for fazer os exercícios dessa aula, tranquilo? A segunda função aqui é a função ASCII. Ela converte uma informação caractere em seu valor de acordo com a tabela ASCII. Essa função é útil em expressões que precisam executar cálculos numéricos baseados no valor ASCII de um caractere. Então, por exemplo, nós passamos aqui para essa função, né, o conteúdo, por exemplo, A,
e ele retorna um conteúdo numérico referente à tabela ASCII. Que essa tabela ASCII ela contém uma sequência de números de 0 a 255, né? E aqui ele retorna a representação do caractere A. Então ele passa aqui uma letra e ele retorna o código ASCII dela, beleza? Que é a sintaxe, né, de ASCII. Recebe aqui um string, o nome, né, da string ser string, o tipo caractere, descrição. Indica a string que será convertida para um número. Aqui recebe um NHAT, que é um valor numérico, tipo de dado numérico. Né? Retorna um valor numérico inteiro, né, na faixa de 0 a 255, que representa o valor ASCII do parâmetro string. Tranquilo? E aqui ó, nós temos um exemplo, né, em ADVPL. Então nós declaramos aqui essa variável cvar com o conteúdo A, né, e passamos aqui a ASCII e ele retorna, né, o código ASCII de A e o método msginfo imprime na tela. Beleza? A outra função aqui de manipulação de string é a função AT, né? Retorna a primeira posição de um caractere ou string dentro de uma string especificada. Então, por exemplo, essa função aqui ela é muito útil, né, para a gente pesquisar, né, ou um caractere ou string dentro de uma outra string. Por exemplo, nós passamos aqui com o primeiro parâmetro uma letra, né, uma string que nós queremos pesquisar, né, e aqui a string de destino, onde nós vamos pesquisar. Então, por exemplo, a letra A, né, ele manda pesquisar onde é que está a primeira ocorrência da letra A. Né? Então, como a letra A está no início aqui, então é na posição 1, certo? Então, ele retorna aqui a primeira posição da letra A. Aqui, ó, a letra F, né, ele sai procurando aqui. Como ele não encontrou a letra F nessa string, então ele retorna 0. Ele não encontrou a letra, beleza? Aqui nós temos a sintaxe da função AT, né? Então, você pesquisa, né? Que é a letra ou a string que nós vamos pesquisar. Você destina, né? Que indica a string, onde nós vamos pesquisar. Né? E o NStart, aí a gente pode definir a partir de onde, né? A partir de onde a gente vai pesquisar. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui aqui no terceiro parâmetro, o número 3, então ele ia pesquisar aqui a partir da posição 3. Então ele ia retornar 0, porque a partir da posição 3 em diante não tem A. Né? Então, no NStart é para indicar a partir de onde ele vai iniciar a própria pesquisa, né? Dentro da string. Então, o parâmetro 1 aqui, né, o cPesquisa, o tipo é caractere, a descrição indica a string a ser localizada. Né? O segundo parâmetro é o cDestino, tipo de dado caractere, a descrição indica a string que será procurada. O terceiro parâmetro é NStart, né, que é um valor numérico, indica a partir de qual caractere iniciará a busca. Né? O NStart deverá ser maior que 0, caso contrário o retorno será 0. Certo? Então tem que ser um valor maior que 0. E aqui é o retorno, né? Ele retorna aqui um NHAT, um tipo de dado numérico, e retorna a posição da string localizada dentro da procurada, na forma de um valor numérico inteiro. Caso a string não seja localizada, o valor de retorno será o valor 0, né? Que foi o que ocorreu aqui. Como ele não encontrou a letra F, né? Ele retornou um valor 0. Aqui, tranquilo? E aqui um exemplo, né? E aqui um exemplo de ADVPL da função AT, né? Onde nós definimos aqui a string, as letras que nós vamos pesquisar, né? E aqui nós passamos as letras e a string onde nós vamos pesquisar. E ao final, o método msginfo, né, vai imprimir na tela as posições, né, onde foram encontradas essas letras. Tranquilo? A outra função aqui de manipulação de string é a função hat. Né? Retorna a última posição de um caractere ou string dentro de outra string especificada. Então, ao contrário lá da função at, ele retorna a primeira posição, isso aqui ele retorna a última posição. Então, por exemplo, nós passamos aqui a letra A, né, como primeiro parâmetro para a função hat. Nós passamos o nome aqui Mariana. Né? Então, ele retorna aqui a última posição da letra A. Então, nós temos aqui a letra A aqui na segunda posição, terceira, quarta e quinta. Então, ele retorna o número 5. Ou seja, ele retornou aqui a última posição onde ele encontrou a letra A. Beleza? Aqui é a sintaxe de hat. Né? Então, ele recebe aqui cPesc e cText. Então, o parâmetro 1 aqui, né, o cPesc,
tipo de dado caractere. Descrição indica a string que será localizada. O segundo parâmetro, né, ctexto, tipo de dado caractere, indica a string onde esse CPS será procurado. Certo? Aqui o retorno, né, retorna um número numérico, nhead, tipo de dado numérico. A descrição retorna a posição da string localizada dentro da procurada, na forma de um valor numérico inteiro. Aqui uma observação, né? Caso esse caractere não ser localizado em C string, o retorno será 0. Essa função é semelhante a AT, que retorna a posição da primeira ocorrência de uma substring em uma string, e a operador contém, né, que determina se o substring está contido em uma outra string. Certo? E aqui é o exemplo, né, no userfunction da função hat. Né? Nós passamos aqui conteúdo Mariano, né, a letra de pesquisa, e passamos aqui para hat. Né? E ao final, msginf retorna a posição encontrada aqui do ar. Tranquilo? A outra função aqui é a CHR, né? Converte um valor número referente a uma informação na tabela ASCII, no caractere que esta informação representa. Então essa função CHR ela é o oposto, né, à função ASCII, né, que a gente viu lá. No caso aqui nós passamos um código ASCII, né? No caso aqui, CHR 65, ele retornou o conteúdo sendo a letra A. E lá na função ASCII a gente passou a letra A e ele retornou o número 65. Aqui nós passamos o número 13, ele indica que é o tecla Enter, né? O tecla Enter é o quebra de linha lá do VPL, beleza? Então, a sintaxe do CHR, né? Ele recebe aqui um N-código, certo? Um parâmetro N-código, tipo de dado numérico, né? Indica o código ASCII na faixa de 0 a 255, né? Que nós iremos pesquisar. E aqui o retorno, né? Retorna aqui um caractere, CHEAD, tipo de dado caractere, e retorna um único valor cujo código ASCII está especificado no parâmetro N-código. E aqui é uma observação, né? Essa função é muito versátil e útil para uma série de operações comuns, tais como enviar código de controle e caracteres gráficos à tela ou impressora, soar um alarme, converter valores de retorno da função InKey para caracteres, preencher um buffer de teclado. O caractere nulo, CH0, tem um tamanho de 1 e é tratado da mesma forma que qualquer outro caractere. Isso permite enviá-lo a qualquer dispositivo ou arquivo, inclusive arquivo de banco de dados. Então isso aqui é só para a gente ter uma noção do que é que essa função pode fazer, beleza? Aqui nós temos um userfunction, né, de um código da VPL, mostrando o exemplo da função CHR, onde aqui nós passamos os códigos, né, os códigos da tabela ASCII, e aqui o método msginf imprime na tela os caracteres que representam esse código ASCII, tranquilo? Aqui a outra função de manipulação de string é a função len, né? Uma função também muito utilizada, né? Retorna o tamanho de uma variável. Então essa função len aqui, nós passamos aqui com parâmetros, né? Ou uma string, ou pode também ser um array, né? E ele retorna o tamanho, né? No caso que nós passamos essa string aqui, ele retornou o tamanho 6, né? Que indica 6 caracteres nela aqui. Então a função len tem aqui como parâmetro, né? X parâmetro, né? Aqui o nome do parâmetro x parâmetro, tipo de dado qualquer, né? Uma descrição variável que será avaliada, né? E para poder retornar o tamanho dela. Aqui o retorno é ncount, é um tipo numérico, retorna o tamanho de x parâmetro. Né? Aqui uma outra observação. Se a cadeia de caracteres especificada for nula, espaço vazio, né? A função len retorna o valor 0. Entretanto, o caractere nulo, CHR0, tem um comprimento de uma posição, beleza? Então esse aqui é muito utilizado principalmente em enlace, né, como for, que a gente vai ver mais à frente, ou em array, é muito utilizado também essa função len, beleza? Aqui nós temos um exemplo dessa função len em ADVPL, né? Esse é o userfunction aqui, onde nós criamos esse array aqui chamado de advers, né, que ele contém diversos tipos de dados, tem um valor numérico, string, né, e lógico. E nós temos aqui a variável cPortal, né, que contém esse string portal para o TDVPL. E aqui nós usamos o len, né, passamos aqui a advers, e aqui ele vai ver como tem 3 elementos, então ele retorna o tamanho 3, né, desse array. E aqui ele conta a quantidade de caracteres de cPortal, né,
e atribui aqui essas variáveis, e ao final o método msginf imprime na tela o conteúdo de cada um, beleza? A outra função aqui é a função lower, retorna uma string com todos os caracteres minúsculos, tendo como base a string passada como parâmetro. Certo? Então essa daqui também é uma função muito utilizada, né? É a manipulação de string. Por exemplo, nós passamos aqui lower, passamos como parâmetro essa string, né? Maiúsculos e minúsculos, e aqui ao final ele retorna uma string com todos os caracteres minúsculos, beleza? Aqui é a sintaxe de lower, né? Recebe aqui esse parâmetro ctexto, né? O parâmetro ctexto, tipo de dado caractere, descrição, indica o texto que será convertido de letra maiúscula, né, para minúscula. O retorno, né? Recebe aqui esse serred, tipo de dado caractere, descrição, retorna o texto com letras minúsculas. Aqui um exemplo da função lower, né, em ADVPL, onde nós passamos esse conteúdo Proteus ADVPL, né, para variável ctexto, e passamos aqui ctexto para lower, né, e aqui ele converte tudo para minúsculo, né, e atribui a ctexto2, e ao final o método msginf imprime na tela essa string toda minúscula, beleza? E a outra função aqui é a função upper, né, que ela faz o inverso, né, ele converte o texto para maiúsculo. Então, por exemplo, nós passamos aqui para upper essa string aqui, né? E ele converteu todos para a letra maiúscula, beleza? Que é a sintaxe dele, né? Recebe aqui um conteúdo ctexto, o parâmetro, né? O nome ctexto, tipo de dado caractere, né? E a descrição indica o texto que será convertido de letras minúsculas para maiúsculas. Aqui o retorno dela recebe um serred, tipo de dado caractere, a descrição retorna o texto com letras maiúsculas. E aqui um exemplo de ADVPL, né? Da função upper, né? Que nós passamos aqui para a variável ctexto esse nome Proteus ADVPL e passamos ctexto, né, com parâmetro de upper e atribuímos a ctexto2. E aqui ele converte tudo para maiúsculo e ao final o método msginf imprime na tela o conteúdo todo maiúsculo aqui de ctexto2, beleza? Pronto, finalizado aqui o conceito, né, de cada uma das funções de manipulação de string da ADVPL, nós vamos agora para um exercício prático, né? Então, como de costume, né, você pode copiar, né, esse conteúdo aqui do mapa mental, e eu também vou estar deixando a aula, né, o arquivo.prda, para você baixar aí e poder importar e executar no seu TOTS VS Code, beleza? Só lembrando mais uma vez, né, que você baixe o programa, mas vá digitando, né, vai escrevendo cada uma das funções do exemplo, porque quanto mais você praticar, fica melhor, né? Então, para você poder entender melhor, você digitando, né, ele vai fazer com que seu cérebro associe melhor o conteúdo, beleza? Pronto, e agora nós vamos aqui para o TOTS VS Code, né? Onde nós preparamos aqui essa aula da aula 7.14, né? E aqui, ó, eu preparei aqui essa user function chamada manip.str, né, que é de manipulação de string. E aqui ele vai chamar cada uma das user functions, né, abordando cada uma das funções de manipulação de string que nós vimos nessa aula, beleza? Aqui ele chama a função altrim, ascii, at, hat, chr, len, lower e upper, beleza? E aqui nós temos o exemplo de cada um. Então nós vamos aqui compilar, né, esse programa. Então Ctrl F9. Pronto, ele compilou aqui. Então agora nós vamos aqui executar, né, o programa. Clicamos aqui em executar. Iniciar a depuração, o F5. Né? Aqui nós informamos a user function, né, no caso manip.str, que é de manipulação de strings, e damos um enter. Ele vai começar a executar cada uma dessas user functions, né, dentro dessa user function chamada manip.str. Aqui ele já chamou a primeira função, né, no caso a função altrim. Então nós vamos acompanhar aqui como foi que ele fez. Por exemplo, aqui ele mostra, né, cevar, né, nós criamos aqui esse conteúdo, né, portal Proteus ADVPL com espaço no início e no fim, né,
e depois nós passamos cevar, né, para Altrim, que ele remove esse espaço, né, e atribui a cevar2, né. Então aqui, ó, tipo de dado da variável cevar2, né, é caractere e o conteúdo é portal protetor do VPL, né, só que agora sem os espaços, beleza? Então isso aqui é a funcionalidade da função de manipulação de string Altrim. Clicamos em OK. Agora vamos para outra função que é a função ASCII, né? Onde nós passamos aqui o conteúdo A, né? A cevar, e passamos cevar a ASCII, né? E aqui, ó, ele retorna o tipo de dado da variável cevar é um numérico, né? E o conteúdo de cevar2, né? Ele recebeu aqui o conteúdo de ASCII, é o código 65, né? Que é o código da tabela ASCII, certo? Da letra A, beleza? Então, nós damos um OK. A outra função aqui é a função AT, né? Ó, aqui nós definimos uma string, né? Cevar, ABCDE, C letra com conteúdo A, C letra 2 com conteúdo F. E aqui, ó, nós passamos para AT, né? C letra, que é o A, e o cevar, né? Para ele pesquisar a primeira ocorrência de A nessa string, né? Então ele retorna aqui, ó. O conteúdo de n pós 1 é o 1, né? Foi onde ele encontrou a primeira ocorrência da letra A. E o conteúdo de n pós 2 é 0, né? Porque ele não encontrou a letra F aqui em cevar, né? Ou seja, não tem a letra F nessa string, então ele retornou aqui a variável n pós 2, o conteúdo 0. Beleza? Damos um OK. A outra função aqui é a função hat. Pronto, a função hat, ao contrário de AT, né, ele retorna a última ocorrência de uma variável, né, dentro de um string. Então nós passamos aqui para a variável ctext o nome Mariano, e o cps, né, a letra A, né, que é onde ele vai pesquisar. E passamos aqui para a hat o conteúdo de cps, que é A, e o conteúdo de ctext, que é Mariano. Então, ó, o tipo de dado da variável n pós 1, né, que é numérico, o conteúdo numérico que ele recebeu de hat. E o conteúdo de n pós 1 é 5, ou seja, foi a última ocorrência que ele encontrou de A aqui nessa string, que foi na posição 5, beleza? Aqui nós damos um OK. A outra função é a CHR, né? Que já é o contrário da função ASCII, né? Ou seja, aqui nós passamos o código da tabela ASCII, 65, e passamos esse código, né, à função CHR, né, e ele atribui a CASCII. Então aqui o tipo de dado da variável CASCII é caractere, e o código, o conteúdo aqui de CASCII é a letra A, né? Então a representação de 65, né, como caractere é a letra A, beleza? Então aqui nós damos um OK. A outra função aqui é a função len, né, que ele retorna aqui o tamanho ou de array ou de variáveis, né, que são passadas como parâmetro. Então, por exemplo, na função len aqui nós criamos esse array adverse, né, que tem 3 elementos, e essa string aqui cPortal, né, portal protetor do VPL. E aqui, ó, nós passamos para len, né, adverse, e passamos, e ele atribui o conteúdo a variável n tangível, né, que é o tamanho do array adverse. E aqui nós passamos cPortal, né, a variável cPortal, a função len, né, e ele atribui aqui a nTam_portal, que é o tamanho dessa string aqui cPortal, beleza? E aqui, ó, o tipo de dado da variável adverse é A, né, que é um array. O tamanho de adverse é 3, porque tem 3 elementos, então um numérico, um string e um valor lógico. E o tipo de dado da variável cPortal, né, é um caractere. E o tamanho de cPortal é 20, né, que é a quantidade de caracteres, né, incluindo os espaços em branco. Ele retornou aqui a quantidade de caracteres 20, beleza? Aqui nós damos um OK. A outra função aqui é a função lower, né? Então na função lower nós passamos esse conteúdo protetor do VPL, né, com letras maiúsculas e minúsculas, e atribuímos a ctexto. E depois passamos ctexto, né, com o parâmetro de lower. Ele converteu tudo para minúsculo, né, e atribuiu a ctexto2. Então aqui, ó, o tipo de dado da variável ctexto2 é o caractere. O conteúdo de ctexto2, a proteus do VPL, tudo minúsculo, né? Então o lower converteu tudo para minúsculo, beleza? Então nós damos aqui um OK. E a outra função aqui é a função open, né?
ela faz justamente o inverso da função lower. Então aqui nós passamos o conteúdo Proteus do VPL, né, com letras maiúsculas e minúsculas, e atribuímos a texto, e atribuímos a ctexto, e depois passamos ctexto como parâmetro de Upper, né, ele converteu tudo para maiúsculo e atribuiu a ctexto2. Né, e aqui ele mostra o tipo de dado da variável ctexto2, caractere, e o conteúdo de ctexto2 é Proteus do VPL, tudo maiúsculo, beleza? Bem, aqui nós finalizamos a nossa 14ª aula, né, que é a parte 1 aqui de manipulação de string, né? Na próxima aula a gente vai dar continuidade, né, ao restante das outras funções, né, de manipulação de string, beleza? Que vai ser a parte 2 e a nossa 15ª aula aqui, tranquilo? Espero que você tenha entendido aí bem essa aula, sabe? Se você não tiver entendido, você pode deixar o seu comentário aí, se ficou alguma dúvida, né, ou você fez algum procedimento e não entendeu, né, eu peço que você deixe aí seu comentário, beleza? Peço também que você deixe aí seu feedback, né, o que é que tá achando das aulas aqui do Portal Proteus do VPL, se tá dando para entender, né, se eu estou falando muito rápido, o que a gente precisa melhorar, beleza? Então é muito importante que você dê esse feedback aí para que a cada dia nós possamos ir melhorando a aula aqui do Portal Proteus do VPL, né, de forma que facilite aí o seu aprendizado, né, e também as suas atividades aí no seu trabalho com o Proteus e a DVPL TL++, beleza? Então, por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula aqui do Portal Proteus do VPL. Grande abraço, fica com Deus.